Ok, vamos analisar isto. Hoje a gente tem em mãos um artigo que se concentra em uma única palavra, que à primeira vista soa assim super técnica, neotestamentário. Mas o que me chamou a atenção é como essa palavra, na verdade, é uma chave. Ela abre a porta para um universo de histórias e ideias. É um ótimo ponto de partida. Muitas vezes, um termo acadêmico é só uma ferramenta para a gente focar o olhar, né? Nesse caso, neotestamentário simplesmente nos diz: olha, vamos prestar atenção nesta parte específica da Bíblia, o Novo Testamento. E é exatamente o que a gente vai fazer. A nossa missão, com base em um artigo de Diego Pereira do Nascimento do site teológico.club, é usar essa palavra como um mapa. Vamos desvendar não só como os 27 livros do Novo Testamento estão organizados, mas também por que estão organizados dessa forma e qual a mensagem central de cada parte. A própria etimologia da palavra já nos dá a primeira pista do mapa. Neotestamentário vem do grego neos, que significa novo, e diatek, que pode ser traduzido como testamento ou, de forma mais precisa, aliança. Aliança. Essa palavra é importante. Crucial. O artigo destaca isso. Ele contrapõe a aliança do Antigo Testamento, que é descrita como sendo entre Deus e a nação de Israel, Com a do Novo Testamento, que é apresentada como uma nova aliança mediada por Jesus Cristo e aberto a toda a humanidade. certo? Então não é só livros novos, mas a documentação de uma nova aliança. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Novo Testamento não é um livro só. A fonte o descreve como uma biblioteca. Então, como a gente começa a organizar essa biblioteca? O artigo sugere um roteiro, não é? Sim, um roteiro muito claro que divide a coleção em 4 seções principais. Isso facilita muito a compreensão. Primeiro temos os Evangelhos. Depois, um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Em seguida, a maior seção, que são as Epístolas, as Cartas. E, por fim, o livro profético do Apocalipse. E antes da gente mergulhar na primeira prateleira, o artigo menciona um detalhe que eu achei fascinante. Ao contrário do Antigo Testamento, que tem algumas diferenças de livros entre as tradições, a composição do Novo Testamento é idêntica para católicos e protestantes. Os mesmos 27 livros. Exato. O que demonstra um consenso canônico muito forte, que se consolidou logo nos primeiros séculos do cristianismo. Apesar das futuras divisões, das reformas, a fundação textual do Novo Testamento permaneceu a mesma para a grande maioria dos cristãos. Vamos então para a primeira seção, os Evangelhos. A fonte explica que são 4 narrativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas o que me intriga é, por que 4? Se é a mesma história, por que contar de 4 maneiras diferentes? Isso não criava confusão? Essa é uma pergunta excelente. E a resposta é que essa diversidade era, na verdade, uma força. Cada evangelho foi escrito com uma audiência e um propósito específicos em mente. Eles não são só biografias, são retratos teológicos. O artigo detalha isso bem. Como assim? Mateus, por exemplo, foi escrito em aramaico e está repleto de referências às escrituras hebraicas. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, cumprindo as profecias. Fica claro que o público-alvo principal dele era a comunidade judaica. Faz sentido. Ele estava conectando os pontos para uma audiência que já conhecia a história de Israel. E os outros? Já Marcos, escrito em grego koiné, é mais direto, cheio de ação. Ele foca em Jesus como o servo sofredor que veio para servir e dar a vida. Lucas, também em grego, apresenta Jesus como o salvador de toda a humanidade, com uma ênfase especial nos marginalizados, pobres, mulheres, não-judeus. E por fim, João, que é o mais diferente de todos, foca intensamente na divindade de Jesus, apresentando-o como o Filho de Deus, a revelação da própria natureza divina. Então, em vez de uma única foto, temos 4 retratos pintados por artistas diferentes, cada um querendo destacar um aspecto da mesma pessoa para um público distinto. Precisamente. E é essa diversidade de perspectivas que leva os estudiosos a agrupá-los. Existe uma divisão clara entre os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas,
e o Evangelho de João. Sinóticos. O que isso quer dizer? Sinóptico vem do grego e significa ver em conjunto, porque esses três contam a história de maneira muito parecida, seguindo uma estrutura e ordem de eventos semelhantes. E a semelhança é tão grande que existe até uma teoria sobre a origem deles, certo? A tal da fonte Q. Exato. Muitos estudiosos acreditam que Mateus e Lucas usaram duas fontes principais. O Evangelho de Marcos, que teria sido o primeiro a ser escrito, e uma outra fonte hoje perdida que a gente chama de fonte Q. A palavra Q vem do alemão Quell, que significa fonte. Essa fonte hipotética seria uma coleção dos ditos e ensinamentos de Jesus. Mas isso é só uma teoria, correto? Quer dizer, existe debate sobre a existência dessa fonte ou é um consenso? É a teoria dominante para explicar as semelhanças, mas com certeza há debate. Nenhuma cópia da fonte Q jamais foi encontrada, então a existência dela é inferida, sabe? É um dos grandes quebra-cabeças da pesquisa neotestamentária. Já o Evangelho de João segue um caminho completamente diferente. Com outra cronologia, longos discursos, ele realmente se destaca. Ok, então os evangelhos nos dão a história fundamental de Jesus. Mas o que aconteceu depois? Como um pequeno movimento na Judéia se espalhou pelo mundo antigo a ponto de virar uma religião global? Exatamente aí que entra o próximo livro da nossa biblioteca, Atos dos Apóstolos. É a continuação direta. A autoria de Atos é atribuída a Lucas, o mesmo do Evangelho. Muitos veem os dois livros como o volume 1 e volume 2 da mesma obra. Primeiro, a vida de Jesus, depois a vida da igreja primitiva. Essa sequência tem dois protagonistas principais, representando duas fases do movimento, certo? Exatamente. A primeira parte do livro foca no apóstolo Pedro e na igreja em Jerusalém. É a fase inicial, concentrada aí no ambiente judaico. A fonte cita o exemplo da cura de um coxo por Pedro, um evento que solidifica a liderança dele, mas depois a narrativa muda de marcha e o foco se volta para o apóstolo Paulo. Que se torna o grande missionário, a figura que leva a mensagem para além das fronteiras do judaísmo, por todo o Império Romano. Sim, Paulo é o personagem central da segunda metade de Atos. O livro termina de uma forma um tanto abrupta, com ele em prisão domiciliar em Roma, mas ainda assim pregando ativamente. É um final que sugere que a história não acabou, que a missão continua. E se a gente olhar para além da narrativa, quais são as grandes ideias que o livro de Atos quer transmitir? O que o autor queria que os leitores entendessem sobre essa nova fé? O artigo aponta 3 temas centrais que são como pilares do livro. O primeiro é a importância do Espírito Santo. Ele não é só um conceito teológico. Em Atos, ele é um personagem ativo, a força que capacita os apóstolos, dá coragem e realiza milagres através deles. Ou seja, o Espírito Santo é o motor que impulsiona a trama? Perfeitamente colocado. O segundo pilar é a unidade. O livro faz um apelo constante para que os cristãos de origens tão diferentes vivam em harmonia. E o terceiro, talvez o mais evidente, é a missão. Atos deixa claro que o cristianismo não foi feito para ficar parado. É uma fé missionária por natureza. Certo. Isso nos leva à terceira e maior seção da biblioteca, as epístolas. São 21 livros, é a maior parte do Novo Testamento, basicamente são cartas. Isso me faz pensar que é aqui que a teologia começa a ser realmente detalhada, não é? Onde as regras, as doutrinas são estabelecidas. Sem dúvida. Se os evangelhos são a história fundamental e Atos é a crônica da expansão, as epístolas são a aplicação prática e o desenvolvimento teológico. Elas são uma janela fascinante para os problemas reais das primeiras comunidades. Em vez da gente se perder numa lista com 21 nomes, podemos agrupá-las pelos tipos de problemas que elas estavam tentando resolver. Uma abordagem temática. Gostei disso. Por onde a gente começa? Podemos começar pelo maior desafio da igreja primitiva, a crise de identidade. A pergunta fundamental era: para seguir Jesus, uma pessoa não judia precisa primeiro se tornar judia? Precisa seguir a lei de Moisés, tipo a circuncisão? Cartas como Romanos e, especialmente Gálatas, do apóstolo Paulo, mergulham fundo nesse debate. Paulo argumenta com vigor que a fé em Cristo é o elemento central, criando um caminho inclusivo para não-judeus. Isso foi revolucionário. Então, mais do que regras, eram argumentos teológicos para definir a própria identidade do movimento. E além dessas grandes questões, imagino que eles também tivessem problemas mais mundanos. do dia a dia. Com certeza.
E isso nos leva a um segundo grupo de cartas, que funcionam quase como manuais de gestão de comunidade. A primeira carta aos Coríntios é um exemplo perfeito. A igreja de Coríntios era um caos. Tinha divisões, brigas, gente se comportando mal nos cultos, disputas. A carta de Paulo é uma tentativa de colocar ordem na casa. Uma espécie de manual de RH e de boas práticas para a igreja? De certa forma, sim. As cartas a Timóteo e Tito também se encaixam aqui. Elas são chamadas de epístolas pastorais e dão instruções sobre como estabelecer uma liderança saudável na igreja. Sabe, quais qualidades um líder deve ter, como lidar com falsos ensinamentos. Elas mostram essa transição de um movimento carismático para uma instituição mais organizada. E há outros temas. Sim, um terceiro grande tema é a perseverança em meio à hostilidade. Cartas como 1 Pedro foram escritas para comunidades que estavam sofrendo perseguição. A mensagem é de encorajamento. E cartas como Tiago e as de João focam na ética prática. Como a fé deve se manifestar em ações concretas de amor, justiça, hospitalidade. Tiago resume isso naquela famosa frase de que a fé sem obras é morta. Juntas, essas cartas formam um corpo de doutrina e conselhos que moldou o pensamento cristão por milênios. Essa abordagem temática torna tudo muito mais claro do que uma simples lista. Finalmente, chegamos ao último livro, o mais famoso e talvez o mais temido, o Apocalipse. A maioria das pessoas ouve Apocalipse e pensa no fim do mundo, em desastres, fogo, enxofre. E essa é a imagem popular, mas ela perde o ponto central do livro, segundo a análise da nossa fonte. O Apocalipse, atribuído ao apóstolo João, que o teria escrito exilado na ilha de Pátimos, pertence a um gênero literário chamado apocalíptico. Esse estilo, que era comum na literatura judaica da época, usa uma linguagem altamente simbólica com bestas, dragões, números misteriosos, para falar sobre a realidade espiritual e o curso da história. Então, não devemos ler como uma previsão literal do futuro, como um jornal? Exatamente. Tentar decifrar cada símbolo como um evento específico do século XXI é perder a floresta por causa das árvores. O artigo ressalta que a mensagem central do livro não é de medo, mas de esperança. Foi escrito para cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. A mensagem era: sejam fiéis. Apesar do poder aparente de Roma ou de qualquer outro poder opressor, a vitória final pertence a Deus. É uma virada de perspectiva completa. O livro não é sobre o triunfo do mal, mas sobre a garantia da vitória do bem. Precisamente. Os temas principais, como aponta a fonte, são a vitória de Deus sobre as forças do mal, o estabelecimento final do seu reino, descrito como um novo céu e uma nova terra onde haverá justiça e paz. E, por fim, uma exortação à fidelidade. É um livro que, mesmo para especialistas, cada leitura pode revelar uma nova camada ou uma nova confusão. O importante é não se perder nos detalhes e focar na mensagem principal que a fonte destaca. É um livro que oferece esperança em tempos difíceis. Então, o que tudo isso significa? A gente começou com uma palavra de aparência complicada, neotestamentário. E usando o artigo do Teológico Clube como guia, nós mapeamos uma biblioteca inteira. Vimos os 4 retratos diferentes de Jesus nos evangelhos, acompanhamos a expansão viral do movimento em Atos, entendemos os debates teológicos e os desafios práticos das primeiras comunidades nas epístolas e, por fim, reinterpretamos o Apocalipse não como um roteiro de terror, mas como uma carta de esperança. Uma jornada e tanto a partir de uma única palavra. E isso nos leva a uma reflexão final. A fonte nos mostrou como o Novo Testamento é composto por diferentes gêneros literários, biografias, crônicas históricas, cartas pessoais e profecias. Isso levanta uma questão para se pensar. De que maneira essa diversidade de estilos e perspectivas, contida em uma única coleção de textos, pode ter moldado não apenas a teologia, mas também a própria capacidade do cristianismo de se adaptar e se manifestar em tantas culturas diferentes ao longo de 2 milênios?